Em 2003, um documento que antes era secreto veio ao público, mas não era o que se esperava. Nada de relatórios sobre armas ou táticas de guerra. Era algo diferente, algo muito mais estranho. Era basicamente um manual escrito pelo Comando de Inteligência e Segurança do Exército dos Estados Unidos, com o objetivo alterar a consciência e talvez a própria realidade. E aqui está ele, o artefato. Um relatório oficial com o selo do Departamento do Exército e a data 1983, pleno auge da Guerra Fria. O assunto, análise e avaliação do processo Gateway. Fica a pergunta, não é? O que nesse tal de processo era tão importante a ponto de justificar uma análise da inteligência militar? O propósito declarado do documento era avaliar a chamada Experiência Gateway, um sistema de treinamento projetado para induzir estados alterados de consciência. A missão oficial era entender a sua validade e a sua utilidade prática. Mas utilidade para quê exatamente? E é aí que a gente encontra a anomalia, o ponto central de tudo isso. Porque este não é um documento sobre espionagem convencional. É um mergulho profundo em territórios que normalmente pertencem a físicos, a místicos, a filósofos. A pergunta que paira sobre cada página é uma só. Por quê? A resposta começa a se desenhar aqui. O processo Gateway não era só um exercício de meditação. Longe disso, ele era descrito como uma tecnologia, uma metodologia para se alcançar um estado bem específico de consciência, um estado onde o lado esquerdo e o lado direito do cérebro trabalhassem em perfeita harmonia. O objetivo era desbloquear um potencial que estaria adormecido. Certo. Mas como isso funcionaria? Vamos ao mecanismo. Como é que, segundo este relatório do Exército, uma pessoa conseguiria chegar nesse estado? A resposta, curiosamente, não está na filosofia, está na física e na frequência. O ponto crucial era uma técnica chamada Hemi-Sync. Usando frequências de áudio específicas enviadas separadamente para cada ouvido, o sistema induzia o cérebro a criar um terceiro sinal, unificado, que sincronizava os dois hemisférios. O relatório faz uma comparação interessante. A mente normal seria como uma lâmpada, espalhando energia de forma caótica. Já a mente no estado Gateway, essa se tornaria um laser. Um feixe de consciência focado, coerente. E aqui está a chave. O processo buscava sintonizar a frequência das ondas cerebrais com a frequência da própria Terra. A teoria apresentada no documento é que o corpo humano poderia entrar em ressonância com o campo eletroestático do planeta, que vibra em torno de 7,5 Hz. E nesse estado, a consciência não estaria mais isolada, ela se tornaria uma antena sintonizada com o universo. E é aqui que a análise transcende a neurociência e dá um salto para a cosmologia. Para que a mente pudesse viajar, o relatório precisava primeiro definir o mapa do universo. E o mapa que eles usaram é profundamente estranho. A premissa fundamental do documento é a teoria do universo holográfico. A ideia de que a realidade tridimensional que a gente percebe é, na verdade, só uma projeção de informações codificadas numa superfície distante. E nesse modelo, cada parte, não importa quão pequena, contém informação do todo. O relatório vai ainda mais longe, adotando um modelo específico, o ovo cósmico. Ele descreve o universo como um toro, aquela forma de anel fechado. Nesse modelo, a energia e a matéria fluem de um buraco branco para um buraco negro, num ciclo eterno de criação e absorção. A nossa realidade seria apenas uma fase dessa jornada. E esta é a imagem. Um diagrama desenhado à mão, retirado diretamente do documento de inteligência. Uma representação esotérica do cosmos, inserida numa análise militar. É a fusão do místico com o militar, do inexplicável com o oficial. E o relatório sugere uma simetria profunda. A energia que flui através do cérebro sincronizado e a energia que flui através do universo. A estrutura da mente e a estrutura do cosmos não seriam apenas semelhantes, seriam parte do mesmo padrão holográfico. Então, se a mente pode se alinhar com o cosmos, e o cosmos é um holograma, o que acontece a seguir? O objetivo final do processo Gateway era tão ambicioso que beirava o inconcebível. Não se tratava apenas de relaxar ou pensar com mais clareza. Era muito mais do que isso. A pergunta que o relatório tenta responder é esta: se a consciência é apenas um padrão de energia vibrando dentro de um holograma maior, ela está permanentemente presa às regras desse holograma, como tempo e espaço? Ou ela pode sair?
A resposta do documento está contida nesta frase estranhamente simples: clicking out. O termo que eles usam para o momento em que a consciência se desliga da realidade física. Um clique, e a pessoa não está mais aqui. E este diagrama tenta ilustrar isso. A onda de energia da consciência, ao atingir uma frequência e uma quietude perfeitas, ultrapassa a barreira da distância de Planck, o limite fundamental da nossa realidade, a menor medida possível no nosso universo. Além desse ponto, as leis do tempo e do espaço simplesmente não se aplicam mais. A consciência, em teoria, estaria livre. As aplicações práticas listadas no relatório parecem saídas da ficção científica. Experiências fora do corpo para coleta de informações, viagem à consciência do passado num nível que eles chamaram de foco 15 e até mesmo a percepção de padrões prováveis do futuro no nível foco 21. Este era o potencial que a inteligência do exército estava avaliando. Mas e o destino final? Para onde a consciência vai quando clica para fora do nosso universo? O relatório tem um nome para isso. Um estado de ser além de todas as dimensões, além do tempo e do espaço. A questão última é a da identidade. Se uma pessoa alcançasse este estado, ela deixaria de existir? Seria aniquilada, a sua individualidade dissolvida na vastidão do cosmos? A resposta do documento é talvez a sua afirmação mais profunda e arrepiante. A individualidade não é perdida. Pelo contrário, a consciência retorna à sua fonte mais enriquecida, levando consigo a totalidade de suas experiências e memórias. É como uma gota de água retornando ao oceano, mas ainda se lembrando de ter sido uma gota. E no fim é isso que nos resta. O documento. Uma relíquia da Guerra Fria que se lê como um texto místico, oficial, mas inexplicável. Um programa para explorar a consciência humana e viajar para além dos limites da realidade. A análise termina, mas as perguntas permanecem. Que portas eles realmente pretendiam abrir? E mais importante, será que alguma vez conseguiram?